Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Eu sou o professor de Nápoles, delegado federal, coordenador do Decorando a Lei Seca. Estou aqui para concluir a minha participação no projeto Dicas da AGU. Aqui eu darei agora várias dicas, nem sei quantas serão, mas certamente cumprirei aqui com esse mistério que muito me alegrou, porque é a oportunidade de também a gente se reconectar com temas que estão sempre na agenda do dia. Então vamos lá, vamos começar aqui dicas dos mais diversos temas. Eu começo aqui com o princípio da anterioridade e o princípio da anterioridade nonagesimal à luz do direito tributário. Nós sabemos que há exceções a esses princípios. A regra é que eles incidem, entretanto, excepcionalmente, eles não incidirão. Quando é que eles não incidem? Então, eu vou falar aqui quais são as exceções a ambos os princípios, porque é isso que cai em prova, as exceções. As exceções a ambos os princípios. E depois eu vou falar as exceções só anterioridade e só anterioridade nonagesimal. Bacana? Vamos lá. Primeiro, exceções a ambos os princípios. Quais são? I, que é o imposto de importação, IE, que é o imposto de exportação, IOF, imposto sobre operações financeiras, IEG, imposto extraordinário de guerra, e empréstimos compulsórios decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Então, I, IE, IOF, IEG e empréstimos compulsórios decorrentes de calamidades, guerras, etc., são exceções tanto à anterioridade quanto à anterioridade nonagesimal. Professor, agora eu quero exceções só à anterioridade. Só à anterioridade. Nós temos IPI, CID combustíveis, ICMS combustíveis e contribuições sociais para a Seguridade Social. IPI, CID combustíveis, ICMS combustíveis e contribuições sociais para a Seguridade Social. Agora eu quero exceções só à anterioridade nonagesimal. Imposto de renda, que é o IR, fixação da base de cálculo do IPTU e fixação da base de cálculo do IPVA. Então, imposto de renda, fixação da base de cálculo do IPTU, fixação da base de cálculo do IPVA. Essas são exceções só anterioridade. Professor, você consegue repetir? Sim. Eu acho que, inclusive, que é válido que você faça essa repetição para ver se você efetivamente memorizou. Então, eu memorizo assim. Primeiro, eu não separo. Quando eu falo tudo de vez, só que eu vou jogando. Então, quando o meu raciocínio está aqui no meio, é que a exceção as duas anterioridades. Quando eu jogo para cá, vai só para uma. Quando eu jogo para cá, vai só para outra. Então, vamos lá. I e E está no meio. É as duas. IPI é só anterioridade. IOF está no meio. Está para as duas. IR está só para nonagesimal. IR está só para nonagesimal. Então, I, IE, IOF está para as duas. Mas IPI está só para anterioridade comum. IR está só para anterioridade nonagesimal. Aí vem na comum, de novo, comum a ambas as anterioridades. IEG, imposto extraordinário de guerra, e empréstimos compulsórios decorrentes de calamidade pública, guerra externa e sua iminência. Beleza. Ainda no meio aqui. Agora, para que eu feche, só anterioridade agora. Só anterioridade. Além do IPI que eu já tinha colocado, CID, combustíveis, ICMS, combustíveis e contribuições sociais da Seguridade Social. E exceções só a nonagesimal agora. Além do IR que eu já tinha colocado, fixação, base de cálculo do IPTU e fixação da base de cálculo do IPVA. Essa é a dica de número 1. Essa é uma dica que salva muitas questões em prova. Dica número 2. A gente sabe que algumas matérias em tributário só podem ser versadas por lei complementar. Só podem ser versadas por lei complementar. Que matérias são essas? Que matérias são essas? Vamos lá. Só podem ser versadas por lei complementar impostos residuais, contribuições sociais residuais, empréstimos compulsórios e imposto sobre grandes fortunas. IGF, imposto sobre grandes fortunas. Então, matérias que são reservadas à lei complementar: impostos residuais, contribuições sociais residuais, empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas. IGF. Essa é a dica de número 2. Matérias que só podem ser versadas por lei complementar. Professor, quais são aqueles tributos, mais especificamente impostos, que podem, como é exceção ao princípio da legalidade ou tipicidade cerrada, podem ter a sua alíquota majorada por decreto do Executivo? Eles podem ter alíquota majorada por decreto do Executivo. I, IE, IPI e IOF. I, IE, IPI e IOF. Essa é a dica de número 3. I, imposto de importação. IE, imposto de exportação.
IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. IPI, POF. IPI e IOF são tributos, mais especificamente impostos, que, como exceção ao princípio da legalidade, podem ter a sua alíquota majorada por decreto do Poder Executivo. Ok? Beleza, essa foi a dica de número 3. Dica de número 4. Dica de número 4. Quantos por cento cada ente federado tem que alocar com saúde? Com saúde. União, 15%. Estados e DF, 12%, no mínimo, da sua receita corrente líquida, né, o parâmetro de receita corrente líquida. E municípios, 15% de novo. Então, com saúde, 15% União, 12% Estados e DF, 15% municípios. Essa foi a dica número 4. Dica de número 5. E com a educação? Com a educação, 18% União e todos os demais entes, 25%. 18% União e todos os demais entes, 25%. Então, a educação, 18% para a União, 25% para os demais entes. Saúde, 15% para a União e municípios, 15% para a União e para municípios e 12% para estados, municípios e Distrito Federal. Desculpa, para estados e Distrito Federal. 15% para a União e municípios e 12% para estados e Distrito Federal. Óbvio, sem municípios, porque municípios é 15 igual a União. Beleza. Dica de número 6. Quantos por cento, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes federados podem gastar com despesa de pessoal? A União, 50%. Os demais entes, estados, DF e municípios, até 60%. Então, a União, até 50%, ela pode gastar com despesa de pessoal. Estados, DF e municípios, até 60%. Beleza? Estados, DF e municípios, até 60% com despesa de pessoal. Essa foi a dica de número 6. Dica de número 7. O artigo 170. Eu aposto nas minhas fichas do artigo 170. Eu acredito muito que ele vai cair. Então, eu recomendo que você decore o artigo 170. Mas é decorar ao ponto de você quase que conseguir declamá-lo. Quase que conseguir declamá-lo. Por exemplo, é você lembrar que os princípios da ordem econômica estão nesse artigo 170, mas que ela começa assim: a ordem econômica fundada na valorização social do trabalho e na livre iniciativa, ela tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, ela é fundada na valorização social do trabalho e na livre iniciativa, mas ela tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social. E ela possui os seguintes princípios, e aí você tem 9 incisos. Esses 9 incisos você tem que saber na ponta da língua, é para você chegar na oral, inclusive, você falar isso na prova oral. Porque não vai ter consulta, ele vai ver que você sabe, isso vai ser um diferencial. Então, eu já estou contando que você vai estar na prova oral, ok? Então, quais são esses incisos? Você tem lá, primeiro, soberania nacional. Aí você lembra que, inclusive, um fundamento da República Federativa do Brasil. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive, com tratamentos diferenciados relacionados à forma de processamento dos produtos e serviços. Então, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais e regionais, busca do pleno emprego e tratamento diferenciado, e aí é o 9, tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede ou administração no país. Pronto, 9 incisos. Na verdade, caput incisos. Você domina aí o caput e os incisos do artigo 170 da Constituição, e essa é a nossa dica de número 7. Então, a ordem econômica, que é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, e que tem como finalidade assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social, ela tem como princípios a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades sociais e regionais, a busca do pleno emprego e o tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte que tenham sede ou administração no país e que sejam constituídas sob as leis brasileiras. Bacana? Então, artigo 170 da Constituição Federal, ele traz essa dica aí de número 7. Eu trago essa dica de número 7. 8. Repartição constitucional de tributos. Né? Repartição constitucional de tributos. Alguns são clássicos e você tem que ir para a prova com eles. Quais são, professor? Bom, a gente sabe que o ICMS é um tributo, um imposto estadual. Porém, uma parte do ICMS vai para os municípios. Que percentual? 25%. 25% do ICMS vai para os municípios. Tem que saber? Tem que saber. IPVA, também é um tributo estadual. Mas uma parte do IPVA vai para os municípios também. Que percentual, professor?
50%. 50% do IPVA vai para os municípios. Então é 25% do ICMS e 50% do IPVA. Bacana? Beleza. Além disso, o ITR. ITR aí já é um imposto, um tributo federal. Porém, uma parte vai para os municípios. Que parte? Depende. Pode ser 50% ou 100%. Em regra, 50%. Entretanto, se o município se predispuser a ele mesmo fiscalizar e arrecadar, aí ele pode receber 100% do ITR. Bacana? ITR. Do IPI, 10%. CID, 29%. Pode ser repartido. Bacana? Essa foi a dica de número 8. Dica de número 8. Dica de número 9. Qual o prazo de apresentação da LDO? Prazo de apresentação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 15 de abril, com aprovação até 17 de julho. Então, 15 de abril, com aprovação até 17 de julho. Qual o prazo de apresentação da LOA e do PPA? LOA e PPA, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual. 31 de agosto, com prazo de aprovação até 22 de dezembro. Então, LDO, apresentação até 15 de abril, aprovação 17 de julho. LOA e PPA, 31 de agosto, até 22 de dezembro. Beleza? Lembrando que esse 17 de julho e 22 de dezembro dá para você gravar até de maneira mais fácil, é só você conectar com o final de cada período legislativo. Lembrando que, não vou contar isso como dica não, mas só para que você lembre, em direito constitucional, os períodos legislativos vão de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, o final do primeiro e o final do segundo período legislativo coincidem com essas datas aí, 17 de julho e 22 de dezembro. Aí você só tem que lembrar os inícios. 15 de abril a 17 de julho, LDO. E 31 de agosto a 22 de dezembro, LOA e PPA. Bacana? Então, é só você lembrar, 17 de julho e 22 de dezembro são os prazos finais. Os primeiros são 15 do 4 e 31 de agosto. Aí você coloca LDO em cima e os demais embaixo. LDO, 15 de abril, 17 de julho. Os demais, que é PPA e LOA, aí você coloca 31 de agosto até 22 de dezembro. Fechou os prazos, beleza? Essa foi a dica de número 9. Dica de número 10. E os precatórios, que antes era 1º de julho, agora 2 de abril. Isso vai pegar muita gente, porque pouca gente está lembrando. Então, até 2 de abril, a data de apresentação dos precatórios, para que ele seja pago até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro seguinte. Então, a gente está em 2023. Já passou 2 de abril? Já passou 2 de abril. Hoje são 17 de abril. Então, se um precatório for apresentado hoje, ele não mais vai ser pago até 31 de dezembro de 2024. Ele vai ser pago até 31 de dezembro de 2025. É como se ele tivesse sido apresentado até 2 de abril de 2024. Porque ele já passou de 2 de abril de 2023. Entendeu? Agora, todos aqueles que foram apresentados, os precatórios, até 2 de abril de 2023, aí sim serão pagos até 31 de dezembro de 2024. Isso caiu para o Procurador de Estado do Pernambuco, o PGM Recife, alguma coisa assim, caiu recentemente. Então, essa foi a dica de número 10. Dica de número 10. Dica de número 11. Sobre precatórios, quais são os créditos preferenciais? São os alimentares. Mas quais são os créditos super preferenciais? Aí são aqueles alimentares de pessoas maiores de 60 anos, os idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência. Então, existem os créditos preferenciais, que são aqueles de natureza alimentar. Mas dentro desses existem os super preferenciais, que são os de natureza alimentar, de maiores de 60, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência. Pessoas com doença grave ou pessoas com deficiência. Beleza? Bom, esses créditos preferenciais, esses créditos super preferenciais, eles admitem sucessão? Sim. Imagine que o titular morreu, aí o seu parente sucedeu na titularidade daquele crédito. Eles mantêm essas características de preferenciais e de super preferenciais no caso da sucessão? Veja, isso aqui, ainda na dica 11, eles mantêm essas características? Sim, no caso de sucessão, sim. Mas eu posso vender, eu posso ceder esse crédito. Eles mantêm essa característica no caso de cessão? Aí não. Então, as características de preferenciais para os alimentares e de super preferenciais para os alimentares de maiores de 60, de pessoas com doença grave ou pessoas com deficiência, eles mantêm a característica que possuem, as características que possuem no caso de sucessão, mas não mantêm as mesmas características no caso de cessão. Beleza? Dica 12. No conceito de plano plurianual e no conceito de LDO, de Lei de Diretrizes Orçamentárias, existem palavras-chave que estão com eles relacionadas. Isso faz com que você muitas vezes acerte esses conceitos só por lembrar dessas palavras-chave. Então, o plano plurianual, ele traz o quê? Ele traz o dom. Então você grava PPA,
traz o DOM. PPA traz o DOM. O que é DOM? Diretrizes, objetivos e metas. Então, o PPA traz o DOM porque o PPA traz objetivos, diretrizes e metas. E a LDO traz o quê? O MP. A LDO traz um MP, porque são as metas e prioridades. Ele troca, o examinador coloca que o PPA traz metas e prioridades para o exercício. E diz que a LDO traz diretrizes, objetivos e metas para o exercício financeiro. Está errado. PPA traz o DOM. PPA traz o DOM. Plano plurianual traz diretrizes, objetivos e metas. E LDO traz MP, metas e prioridades. Beleza? Então essa foi a dica de número 12. Dica de número 13. O Senado vai fixar alíquotas máximas e mínimas. Ele fixa a alíquota máxima de quem? E ele fixa a alíquota mínima de quem? Ele fixa a alíquota máxima do ITCMD. Mas ele fixa a alíquota mínima do IPVA. Isso cai muito em prova também. Então o Senado ele fixa a alíquota máxima do ITCMD. E ele fixa a alíquota mínima do IPVA, beleza? Ele fixa a alíquota máxima do ITCMD. E ele fixa a alíquota mínima do IPVA, beleza? Limites da dívida mobiliária. Quase tudo é Senado, só tem uma que é o Congresso. É o Congresso que cuida da dívida mobiliária federal, essa é a dica 14. Então, se quer na sua prova, quem cuida da dívida mobiliária federal, parâmetros, limites, etc. Aí, falou dívida mobiliária federal, é Congresso Nacional, essa é a dica 14. Qualquer outra vai ser Senado, beleza? Beleza, vamos lá. Essa foi a dica 14. Dica 15. Emendas impositivas, teve mudança recente. Elas podem ser individuais ou de bancadas. As emendas impositivas, elas podem ser individuais ou de bancadas. Qual percentual? Agora aumentou. As individuais era 1%, 1,2%, melhor dizendo, 1,2%. Agora elas aumentaram para 2%. Elas aumentaram para 2%. De que? Receita corrente líquida, do exercício anterior. Então, nesse caso, emendas individuais, 2%. Qual percentual das emendas de bancada? 1%. Só que desse 2%, como há um desequilíbrio numérico na Câmara e no Senado, desses 2%, das emendas individuais, emendas impositivas individuais, 1,55% é da Câmara e 0,45% é do Senado. Então, 2% hoje é o atual percentual das emendas impositivas individuais, dos quais 0,45% é para o Senado e 1,55% é para a Câmara. Enquanto as emendas de bancada não têm essa divisão, é 1%. Emendas impositivas de bancada, 1%. Emendas impositivas individuais, 2%. Dividido, de certa forma, que nós tenhamos 1,55% para os deputados federais e 0,45% para os senadores. Beleza? Emendas impositivas, lembrando que elas podem ser de transferências especiais ou com finalidade definida. Apenas uma classificação. Bacana? Então, emendas impositivas individuais. Inclusive, caiu uma questão com o CESP, que vai ser a minha dica 16. O orçamento é impositivo ao Poder Executivo. O orçamento ele é impositivo ao Executivo. Muita gente não marcou, porque achou que era sugestivo, mas não é. O CESP considerou correto. O orçamento ele é impositivo ao Executivo. Essa foi a minha dica de número 16. Dica de número 16. Beleza, eu falei que a União podia gastar até 50%, com o pessoal e os demais entes até 60%. Beleza. Mas se esses limites começarem a ficar perto de serem ultrapassados, incidem limites. Essa é a dica 17. Um limite é chamado de limite de alerta. O outro limite é chamado de limite prudencial. Quais são os percentuais de cada? Então, dica 17. O limite de alerta é quando esse custo ultrapassa 90% do previsto. E o limite prudencial é quando esse custo ultrapassa 95%. Então, alerta, 90%. Prudencial, 95%. Essa é a dica 17. Dica 18. E se esses limites forem ultrapassados? Mais especificamente aqui, eu ultrapassei o limite prudencial aqui, 95% já. Eu tenho que resolver. Eu tenho que reduzir esse custo com o pessoal, porque eu já atingi os limites alerta e prudencial. E eu tenho que reduzir. Eu tenho que reduzir até quando? Aí a legislação vai dizer, nos 2 quadrimestres subsequentes, sendo que 1/3 é no primeiro quadrimestre. Então, se eu excedi os limites de despesa com pessoal, eu tenho que reduzir nos 2 quadrimestres subsequentes. Sendo que dessa redução, 1/3 tem que ser logo no primeiro. Então,
Excedeu, essa foi a dica 18, excedeu despesas com pessoal. Eu tenho que reduzir nos 2 quadrimestres subsequentes, sendo que 1/3 tem que ser já no primeiro quadrimestre. Beleza? Vamos lá. Questão, ou melhor, dica de número 19, agora processo civil. Decisão que homologa a desistência da ação. Resolve ou não resolve o mérito? O que você disse? O que você diria? Uma decisão judicial que homologou a desistência da ação, ela resolve ou ela não resolve o mérito? Essa é a dica 19. Ela não resolve o mérito. Então, decisão judicial que homologa a desistência da ação, ela não resolve o mérito. Essa é a dica 19. Beleza? Dica de número 20. Dica de número 20. Prescrição e decadência resolve ou não resolve o mérito? Aí sim. Dica de número 20. Prescrição e decadência resolve o mérito. Desistência da ação, você viu que não resolve. Prescrição e decadência resolve o mérito. Essa foi a dica 21. Agora a dica 22. Dica 22. Ou é 23, eu já não sei. Acho que é 23. Dica 23. Decisão que homologa renúncia à pretensão formulada na ação ou reconvenção. Decisão que homologa renúncia à pretensão que fora formulada na ação ou na reconvenção. E aí? Você viu que homologa a desistência não resolve o mérito. Você viu que reconhece a decisão que reconhece a prescrição e a decadência resolve o mérito. Mas e aquela que homologa a renúncia à pretensão que fora formulada na ação ou até mesmo na reconvenção? Ela resolve ou não resolve o mérito? Aí resolve. Veja que tem uma diferença com a desistência. Que homologa a desistência não resolve o mérito. Que homologa a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção, aí ela resolve o mérito. Dica 24. Perempção, litispendência e coisa julgada resolve ou não resolve o mérito? Aí você viu que prescrição e decadência resolve. Mas e o reconhecimento de perempção, litispendência e coisa julgada? Que é dica 24 não resolve o mérito. Então, se eu puder dividir em grupos, o que dessas 4 que eu falei, o que resolve o mérito? Resolve o mérito prescrição e decadência e a homologação de renúncia à pretensão formulada em ação ou reconvenção. Isso resolve o mérito. Agora, não resolve o mérito homologação de desistência e também reconhecimento de perempção, litispendência e coisa julgada. Aí não resolve o mérito. Bacana? Dica 24. E a última dica 25 é tenha paz. A dica 25 é tenha paz. Paz de espírito. Por quê? Porque quanto mais paz você tiver, mais bem sucedido você será. É o meu bem, eu costumo dizer, eu tenho dito reiteradamente, todas as minhas aparições públicas, aulas, lives, eu tenho dito. Não é o dinheiro, o dólar, o euro, não é o ouro, não é o petróleo, o maior patrimônio, o maior ativo, não é nem o tempo. O maior ativo que nós temos hoje é a paz de espírito e a saúde mental. Essa é a minha dica 28. Jamais, jamais perca a sua paz de espírito e a sua saúde mental, porque nada pode custar tudo. Então, se você estiver orando para ser aprovado nessa prova, eu vou lhe dizer como é que eu gosto de orar. Eu gosto de orar assim: Senhor, se for para o meu bem, se for para a minha felicidade, conceda a minha aprovação. Mas se ela tiver que ser acompanhada de algo que retire a minha paz, a minha saúde mental, a minha felicidade da minha família, aí que ela não venha. Eu quero a aprovação, Senhor, mas só até o ponto em que ela não atrapalhe a minha paz, a minha saúde mental, a da minha felicidade e da minha família. Só até esse ponto, porque se for para atrapalhar, não precisa, não. Dá paz quando a gente pensa assim. Porque a gente não reza desesperado como se Deus fosse obrigado a atender o nosso pedido. A gente entrega. Tudo entregarei, tudo deixarei. E assim as coisas fluem mais fácil, tá bom? Essa é a minha dica 25. Foram muitas as dicas, né? Eu gravei 2 blocos de 10 e depois gravei agora mais 25 dicas, então gravei 45 dicas só nessa levada, fora as outras que eu já tinha gravado, que já tinham sido mais de 20 também. Então só eu gravei, eu acredito que mais de 60 dicas dessas 100. Espero que vocês possam colher os frutos do bom plantio. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Ele quiser. Tchau, tchau.